Está no ar, aí, parceirinho. Irmão, está no ar mais um vídeo aqui na Amo Vasco TV. É aquele canal que você já sabe. Não tem fake news, não tem sacanagem com você. Então você chega daquele jeito, tá? Você curte, comenta e se inscreve para dar aquela moral. Pro bigode, parceiro, assunto importante, assunto que tá me incomodando, irmão. É assunto sobre a renovação de contrato do Léo Jardim, tá? Não tá mole pro Vasco, não, tá? Não tá mole pro Vasco. O CEO da Vasco SAF, Carlos Amodeu, foi questionado sobre isso, disse que a diretoria está tratando internamente, resolvendo internamente. Só que ainda não resolveu, né? Foram 3 ou 4 propostas já, até perdi a conta, que o Vasco fez essas 3 ou 4 propostas para o Léo Jardim, para o empresário dele, e todas elas foram recusadas, né? Recusadas, eles já mandaram contraproposta e até hoje nada. O staff do jogador, né, o agente do jogador foi questionado sobre isso e disse que os valores apresentados pelo Vasco não são atraentes, tá? Cara, olha como é que foi ano passado, 3 disputas de pênalti, Léo Jardim se destacou. A temporada inteira, Léo Jardim se destacou. 2023, Léo Jardim se destacou. Último jogo, o Operário, Léo Jardim se destacou pegando 3 pênaltis. Cara, não tem jeito. O cara tá super valorizado no mercado, vários times de fora interessados nele, times de Portugal, Porto, Sporting. Agora apareceu até o Torino. Torino da Itália fez uma sondagem para contar com o Léo Jardim, cara. Times de fora, times do Brasil, Cruzeiro, Bahia. Tem vários times ali, ó, sondando para ver se consegue levar o jogador. O Vasco vai ter que colocar o salário desse cara, ó. Vai ter que colocar, irmão, não tem jeito. Não tem que colocar, não tem jeito. Tá? Renovar esse contrato, esse goleiro aí, tá? Não é só de agora, não, né? Algumas temporadas. Cara, 3 temporadas seguidas ele no Vasco e ele muito bem, né? A diretoria vai ter que, de novo, chamar ele para conversar. Léo Jardim, vem cá, vamos conversar aqui. Chamar para conversar, para renovar esse contrato. Para vocês terem uma ideia, só nessas classificações de Copa do Brasil, nos pênaltis, que o goleiro foi responsável, o Vasco já ganhou mais com as premiações do que gastou com ele. O Vasco comprou ele por quase algo em torno de 16 milhões de reais, tá? Essas premiações é mais de 17 milhões, já passou, tá? Então ele já até se pagou, cara, já até se pagou, tá? Então vale muito a pena, tá? Vale muito a pena o Vasco não vacilar e renovar logo com o Léo Jardim. Parceiro, com relação, falando ainda sobre a disputa de pênaltis, tem um fato curioso aí nessa disputa de pênaltis, né? Foram 9 pênaltis batidos por cada equipe, só faltavam 2 jogadores bater, né? Quando o Paulo Henrique perde o pênalti, o jogador já era disputa, né? 1-1. Perdeu, o outro faz, acaba. Quando o Paulo Henrique perde o pênalti, os jogadores do Vasco, aliás, o Verratti, que é o capitão do Vasco, o argentino capitão do Vasco, ele até deu uma entrevista falando sobre isso, ele pensou, caramba, quando a gente vai bater pênalti, a gente quer que passe logo esse tempo, né? Então vou criar uma confusão aqui com os jogadores do Operário, para o jogador que for bater, próximo jogador que for bater pênalti, ficar mais tenso. Então o Verratti fez aquela catimba argentina, tá? O Paulo Henrique perdeu, o Verratti fez a catimba argentina para deixar o jogador do Operário nervoso, deu efeito, ele bateu e perdeu o pênalti. Depois o Lloyd guardou e o Léo Jardim pegou mais um e o Vasco ficou classificado. Isso aí é malandragem, né, cara? O próprio Hugo Moura e o Tietê falaram sobre isso, né? Isso aí é malandragem do Verratti, né? Que já está acostumado com essa questão de disputa de pênaltis. Teve muitas disputas de pênaltis no ano passado, né? Que o Vasco participou. Copa do Brasil foi Água Santa, Fortaleza e Atlético Paranaense. O Vasco ganhou as 3. Né? Inclusive na semifinal contra o Atlético Mineiro, o Vasco estava indo para os pênaltis, né? Antes do gol do Hulk, o Vasco estava indo para os pênaltis e a gente confiante de que o Vasco passaria de novo nos pênaltis. Então o Vasco isso é bom, né, cara?
O Vasco ficando acostumado com essa questão de disputa de pênalti, jogo mata-mata. Isso é bom que vai motivando a equipe, igual foi no ano passado. Se o Pedrinho consertasse esse elenco, reforçasse esse elenco, quem sabe a gente poderia até cravar um títulozinho. Mas agora o título tá... Pensar em título hoje, né? Tá bem distante, né, cara? O Vasco não tá bem na Sul-Americana. A Copa do Brasil tá avançando, mas é muito time forte, né? Muito time forte aqui no futebol brasileiro. Por exemplo, você coloca aí, irmão. Deixa eu até ver aqui quem já... Os classificados, né? Os classificados. A gente já tem aí o Fluminense classificado. Tudo para oitavas de final, tá? Bahia classificado. O Retrô eliminou Fortaleza nos pênaltis, classificado. Atlético Paranaense classificado. Atlético Mineiro ganhou de 4-0, classificado. Flamengo classificado. São Paulo classificado. Corinthians classificado. E o CSA que eliminou o Grêmio. Então tem muito time forte ainda na competição. É uma competição bem difícil, tá? E aí é onde eu falo, o Vasco precisa de reforços para quem sabe ir avançando cada vez mais nesta competição. Parceiro, aquela questão envolvendo Diniz, Lloyd, Augusto, superado, tá? Superado. Passou um vídeo da Vasco TV nos bastidores do pós-jogo ali, e aí aparece o Fernando Diniz abraçando o Lloyd Augusto. Lloyd Augusto bastante abatido. Pô, o cara é muito louco, né, cara? O cara é muito louco, irmão, muito louco. Mas o Diniz levou numa boa, psicólogo, né? Levou numa boa, abraçou ele e tal. Não ficou na bronca dele ter feito isso para o próprio Diniz, para a torcida. E aquele também de, não quero ouvir, né? O Diniz chamando ele para dar instrução e ele não querendo ouvir. Cara, beleza, o Diniz superou. Mas eu não superei, não. Esse jogador maluco assim, dá problema no elenco. Tá? Então, quanto antes afastar é melhor, tá? Na minha opinião, quanto antes afastar é melhor para não ter problema futuro com esse jogador. Parceiro, sabe quem estava lá em São Januário? O Alexandre Pato, maluco. Alexandre Pato estava assistindo a Vasco e Operário, cara. O Pato, volta e meia, vai em São Januário. Agora ele já encerrou a carreira, 35 anos, mas encerrou a carreira. Está de comentarista do SBT. Mas ele volta e meia, vai em São Januário. Teve uma vez que ele foi em São Januário, Dia dos Namorados, com a namorada dele, irmão. Aquela italiana. Ele foi com a namorada dele, Dia dos Namorados, em São Januário, lá em 2011. Se não me engano, foi reapresentação do Juninho Pernambucano. Foi quando o Juninho Pernambucano voltou para o Vasco. Em 2011, Alexandre Pato estava ali assistindo a partida. Muita gente queria, né, o Pato. 35 anos, será que cabe, irmão? Você aprovaria Alexandre Pato no ataque do Vasco? E com relação ao Lloyd, cara, você tá do time Diniz? Superou, deixa pra lá? Ou você é do time Bigode? Tem que mandar esse cara embora o quanto antes. Deixa suas opiniões aqui, ó. E aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro Bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu! Saudações vascaínas!